Livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, estaremos lendo o capítulo, abra no capítulo 20 e versículo de número 11, Apocalipse, capítulo 20 e versículo de número 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar os meus agradecimentos, agradecer ao meu Deus em primeiro lugar por esta oportunidade de estar esses 2 dias vos ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Viemos ali de tão longe, Cuiabá, Mato Grosso, para ser porta-voz da palavra do Senhor para os vossos corações. Então estou feliz, agradecido a Deus, grato a Deus, honrado por Deus, de estar convosco aqui, nesta igreja tão abençoada, e uma igreja que tem abençoado muitas vidas. Quero louvar a Deus pela liderança desse trabalho, o irmão Wilson, o irmão André, esse conjunto de jovem que teve a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para nos convidar, para estar convosco aqui. Aprove Deus nos trazer, e foi da vontade de Deus estarmos aqui com os irmãos, senão não estaríamos aqui com certeza. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, louvado seja Deus pela vida dele, sua esposa, sua família, os obreiros que estão na nossa retaguarda, presbíteros, evangelistas. Louvar a Deus também pelos visitantes que estão conosco aqui essa noite, vieram aqui a convite de alguém, de um irmão, de uma irmã, estão aqui para ouvir a palavra do Senhor, ser alimentado pela palavra do Senhor, e com certeza sua história será mudada esta noite pelo poder da palavra de Deus. Então eu quero louvar a todos e rogar as orações dos irmãos para que continue orando por nós. Somos carentes das vossas orações, sou um jovem pregador da palavra e preciso das orações, porque a investida do diabo contra a vida de um jovem pregador é muito grande, mas porém, com as orações dos irmãos, o Senhor Deus estará continuando, nos guardando e nos usando pela sua infinita e eterna misericórdia. Quem vai orar pelo jovem Elif, eu quero que você levante a sua mão e ore por nós, para que o Senhor continue nos abençoando. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? A igreja pode tomar os vossos assentos, no nome de Jesus. Meus irmãos, antes de vos transmitir a palavra do Senhor nosso Deus, eu estava esse dia com o irmão Wilson e o irmão André, contando a eles creio eu que foi 2 visões que Deus me deu, ou 2 revelações que o Senhor Deus me deu. Eu dormira de ontem, de sábado para domingo, e na madrugada eu tive essas 2 revelações. Na primeira revelação, ou o primeiro sonho que Deus me deu, eu achei muito estranho e me preocupei, porque no primeiro sonho, um demônio personificado, um demônio na aparência de um adolescente, inclusive esse adolescente é meu finado irmão, que morreu há 14 anos atrás, e vira e mexe, eu sonho com ele, e minha mãe falou para mim que é um demônio.
E esse demônio veio personificado no meu irmão. E entrou dentro de um ônibus. Eu estava dentro desse ônibus e tinha muitas pessoas dentro desse ônibus. Esse ônibus estava andando, estava correndo. E esse demônio, ele começou a defecar dentro daquele ônibus. E ele defecou, e uma outra pessoa também defecou. E quando foi defecar, esse demônio e essa pessoa, uma mulher entrou dentro desse ônibus, e ela estava com as malas, e dentro da mala dela tinha um monte de coisa. E aí essa mulher não percebeu, mas a sua mala caiu em cima daquelas fezes. E aí sujou tudo, e eu dentro do ônibus eu disse bem assim: mas ela não percebeu que a mala dela está suja? Ah lá, ela não percebeu que ela colocou em cima daquilo que fizeram. E aí ela levantou a mala, e meio suja, ela não se preocupou com a sujeira que estava na mala. E dentro da mala tinha um monte de joia, um monte de coisas preciosas. E ela pegou e saiu com a mala suja daquele mesmo jeito dentro do ônibus. E o ônibus continuou andando, mas porém com a sujeira dentro daquele ônibus. Aí eu saí dali, desse sonho, e foi para um outro sonho, outra revelação. Na outra revelação, uma pessoa tentava ligar para mim no meu celular. E no sonho eu abri o meu celular e apertava para mim poder ouvir, mas eu não conseguia apertar. E do lado de lá eu via a chamada, e a pessoa querendo falar comigo, E eu tentava escutar a voz da pessoa, não conseguia. Eu peguei o meu celular, quebrei ele no sonho. Porque eu dizia assim, eu preciso falar, alô, não estou te ouvindo, e a pessoa gritava do lado de lá, mas eu não escutava, não tinha como eu ouvir. Aí eu peguei aquele celular, o meu celular, e quebrei todinho, por eu não ter conseguido escutar a voz daquela pessoa. O que aquela pessoa queria dizer? Aí eu acordei e falei: Jesus, já estou cabreiro, Jesus, meu Deus, o que significa isso? Aí o Senhor me fez entender. O ônibus circulando é a igreja. A pessoa defecando, quando você sonha com esse tipo de situação, é pecado. As fezes, ela tem a simbologia de pecado. E o demônio vinha, defecava, e depois vinha uma pessoa e defecava também. E aí essa mulher com a mala é alguém que está dentro da igreja, tem a mala, que é coisas, algo particular, e dentro da mala tinha joias, dons e frutos, coisas preciosas de Deus, celestial. E ela deixou sujar a mala com os tesouros naquela festa, e ela não percebeu e saiu do ônibus. E aí, da pessoa tentar ligar para mim, essa pessoa que o Senhor mostrou no sonho, que está em pecado, ela tentava ligar para mim desesperado, para poder confessar esse pecado. E eu não consegui ouvir, e por coincidência, o adversário não permitiu ouvir, a ponto de eu quebrar o meu celular. E aí o Wilson falou para mim hoje, que uma jovem, né, Wilson? Ela teve uma visão ontem no culto, naquele reboliço do culto ontem, não sei qual moça que é. Ela teve uma visão, ela viu um demônio, e esse demônio estava aqui dentro, no meio das irmãs. Foi a visão que ela teve, a moça. Na figura de uma pessoa preta, e na visão que a moça teve, disse que estava no meio das irmãs. E ela teve essa visão ontem, naquele fogo que estava caindo aqui, aquele poder de Deus. Ela teve essa visão. E eu sonhei isso aí na madrugada de sábado para domingo. Aí eu falei para eles hoje, antes de eu pregar, eu vou pedir para a igreja se levantar, nós vamos levantar um clamor, nós vamos orar, e se tiver alguém que está em nosso meio e está com pecado oculto, escondido, que pecou há muito tempo e tem medo de confessar, você vai ter oportunidade nesta mensagem ou agora, ou no final do culto, o pastor está aqui para poder escutar o que você praticou, porque tem pecados que é para a morte, e tem pecados que não é para a morte. Dependendo do pecado, você morre. O Deus eterno, ele te mata, dependendo do pecado, porque tem pecado que é para a morte.
mas tem pecados que são pecados, mas não há motivo de você esconder isso. Então é melhor você confessar, porque o tema da festa da mocidade aqui é um tema assombroso. A mensagem que foi pregada ontem, creio também que antes de ontem, são mensagens que trouxeram, que confrontaram a igreja aqui dessa região. Então, se você quer ir embora para o céu, se você quer subir, morar com Jesus na glória, quando a trombeta tocar você escutar, é melhor você confessar, porque a Bíblia fala: aquele que confessa, se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Se ele não confessar, não tem misericórdia sobre ele, só tem misericórdia quando ele confessa. Então eu tive esses dois sonhos, falei para o Wilson, falei: irmão, estou meio cabreiro, fiquei meio cabreiro, estou meio assustado, mas eu falei para eles: hoje à noite, antes de eu pregar, eu vou fazer isto, e você tem a oportunidade de ficar de pé comigo, para poder levantar esse clamor esta noite, para nós poder repreender esse demônio, e orar também, pedir para que Deus toque no coração de pessoas aqui, que tem alguma coisa oculta, que tem algum pecado escondido, para que confesse. Vamos orar para que Deus comova o coração dessas pessoas, e aí eu vou começar a pregar a palavra de Deus, amém? Quem quer ir para o céu aqui, irmãos? Aleluia. Céu é coisa séria, arrebatamento é coisa séria, morar com Jesus no céu é coisa séria, não é para qualquer um, é só para aquele que quer renunciar a esse mundo, senão não tem céu. Aleluia. Levanta a sua mão comigo. Maravilhoso Deus e soberano Pai, Senhor Jesus, Tu me deu essa revelação, Senhor, na madrugada, Senhor. Meu Deus, esses dois sonhos, meu Deus, me assustei, Senhor. E esta moça que teve essa visão desse demônio, meu Pai, no meio das irmãs do ciclo de oração, Senhor. Eu não sei o que se passa no meio do ciclo de oração, mas o Senhor sabe, meu Pai. Creio eu também que a dirigente do conjunto também sabe, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, encarecidamente, que o Senhor, meu Pai querido, arranque esse demônio daqui de dentro. Tire ele daqui de dentro, Senhor. Amarre ele de mãos e pés e tira ele de dentro dessa igreja. Não permita que ele entre nunca mais nesse culto. Não permita que ele entre nunca mais nessa igreja, Senhor. Meu Deus querido, e esta mulher com esta mala, ó Deus, faz essa irmã sentir no seu coração, Senhor, de confessar, de contar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido no seu coração, meu Pai. Tira toda a sujeira daqui de dentro dessa igreja, tira toda a fezes daqui de dentro dessa igreja. Não deixe o diabo sujar essa igreja, não deixe o diabo manchar as roupas dos crentes dessa igreja, Senhor, mas que os crentes estejam com as vestes brancas, que os crentes estejam limpos, santificados, purificados, Senhor, separados, ó Pai querido, para eles poderem subir no arrebatamento, Senhor. Ó Deus, santifica essa igreja, santifica o teu povo, santifica os teus filhos, Senhor, santifica esta casa. É o meu pedido esta noite, e eu creio já na vitória, eu creio já no milagre, eu creio já na misericórdia, eu creio já no renovo, eu creio já na restauração, eu creio já na confissão de pecado, no perdão de pecado. Eu creio, Senhor Jesus querido, no teu amor, na tua misericórdia, na tua justiça, Senhor. Abençoe esta igreja e arranca esse mal daqui de dentro, Senhor. Limpa como água pela tua palavra esta noite esse templo, para que o teu povo continue te adorando, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode ser assim. Oh, aleluia. Meus irmãos, os versículos que nós acabamos de ler no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro da revelação e é o livro da consumação de todas as coisas. No livro de Apocalipse existem muitas revelações que já aconteceram, estão acontecendo e irá acontecer. O livro de Apocalipse é a consumação de todas as coisas, como também o livro de Gênesis é o princípio delas. Apocalipse é o fim. Apocalipse significa a revelação das últimas coisas. E no livro de Apocalipse estão contidos muitas visões, revelações, arrebatamentos em espíritos que o apóstolo João escreveu e deixou para nós.
Quem foi o autor e escritor desse livro? Foi o apóstolo João. João recebeu a revelação desse livro em uma ilha chamada Patmos. João, o apóstolo João, é o mesmo autor do Evangelho segundo escreveu João, primeira, segunda e terceira epístola de João também. É o mesmo autor do livro de Apocalipse. João recebe a revelação desse livro em uma ilha chamada Patmos. Diz a Bíblia que ele foi mandado para lá por testemunho da verdade. Foi o apóstolo que Jesus disse que ele não iria morrer martirizado, mas ele iria morrer de velhice. Então foi o único apóstolo que morreu de velhice, foi o apóstolo João. Ele foi mandado para essa ilha para que morresse lá, mas essa ilha se tornou palco da revelação de Deus para a sua vida. João recebe a revelação desse livro em 3 dimensões. Na primeira parte desse livro, João recebe aqui na terra. Na segunda parte desse livro, João recebe nos ares. Na terceira parte desse livro, João recebe dentro do céu, na sala do trono. Do capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 3, já se cumpriu na sua totalidade, que são as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 cartas já foram mandadas, essas 7 igrejas já não existem mais, somente há ruínas dessas igrejas na atual Turquia, dentro do continente asiático. Do capítulo 3 a seguir para frente, a Bíblia Sagrada diz que ainda não se cumpriu, irá se cumprir em um futuro, após o arrebatamento da igreja. Boa parte do livro de Apocalipse começará a se cumprir após o arrebatamento da igreja. E dentro do livro de Apocalipse está contida as 7 cartas. Dentro do livro de Apocalipse está também registrado o Senhor no seu monte Sião, juntamente com seus remidos. No livro de Apocalipse também está registrado das 2 testemunhas que pregarão o Evangelho eterno durante os 7 anos de grande tribulação. Essas 2 testemunhas, a Bíblia não dá com exatidão quem será essas 2. Uns dizem que será Moisés e Elias, mas a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que serão 2 testemunhas que terão poder de fechar o céu durante a sua profecia, e terão também poder de fazer descer do céu fogo se alguém se levantar contra eles. No livro de Apocalipse também está registrado 7 anos de grande tribulação, dividido em 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. No livro de Apocalipse também estão registrados os 144 mil que pregarão o Evangelho juntamente com as 2 testemunhas durante os 7 anos. Os testemunhas de Jeová, eles dizem que eles são os 144 mil, mas não são eles. A Bíblia diz que esses 144 mil são primícias, são homens e mulheres virgens, castrados, eunucos, e eles são das 12 tribos de Israel. Eles pregarão o Evangelho eterno juntamente com as 2 testemunhas. No livro de Apocalipse também está registrado a luta do dragão com a mulher. Esse dragão que está falando em Apocalipse é Satanás, um dos seus nomes, porque ele tem vários nomes. Satanás, na Bíblia, ele tem vários nomes e é o único demônio que tem nome. Os seus anjos que caíram com ele, demônios, eles não recebem nome, eles não têm nome. Eu já ouvi muitas pessoas pregarem e dizerem que existe Tranca-Rua, Chucaveira, Zé Pilindo, Zé Pilantra e muitos outros nomes de demônio. Demônios não têm nome, quem tem nome é só Lúcifer, só ele tem nome, porque na Bíblia, se você ler, você não vai encontrar que demônios receberam nomes. É demônio do mesmo jeito. O único que recebeu nome foi Lúcifer. E aqui a briga de Lúcifer com a mulher. Lúcifer aqui representa o dragão, a mulher aqui representa Israel. E diz a Bíblia que a luta do dragão com a mulher é por causa do filho que estava no ventre dela. Essa mulher foi para o deserto e lá ela deu à luz a esse filho. Veio uma mão do céu e levou esse filho para o céu. A mulher que o dragão tenta arrancar o filho dela é Israel. O menino que está no ventre dela é Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é judeu e ele nasceu no meio daquele povo. Diz a Bíblia também lá em Gênesis,
Quando Satanás derruba a mulher e o homem, o Senhor Deus pega Eva e aponta o ventre de Eva para Satanás e diz assim: da semente dessa mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Se o Senhor está dizendo da semente dessa mulher, significa da linhagem dela vai nascer um que vai esmagar. O Senhor está dizendo de Jesus Cristo. Isso também está contido no livro de Apocalipse. Ela vai para o deserto, dá luz no deserto, o filho é levado para o céu. Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou e voltou para o céu. A mulher está ainda no deserto, que é Israel. Em breve ela voltará para a sua terra, como está voltando nesses últimos dias judeus que foram espalhados na época das guerras e na época da carnificina que teve sobre eles, porque o próprio Deus disse: eu vou dispersar vocês entre as nações e os povos, vocês serão servos e escravos, mas chegará um tempo que eu vou juntar vocês de novo dentro da terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. No livro de Apocalipse também está registrado as 7 trombetas, as 7 taças e os 7 selos. 7 trombetas são 7 anjos que vão tocar essas 7 trombetas no final dos 3 anos e meio, quase no final dos 7 anos de grande tribulação. Esses 7 anjos vão aparecer no céu e tocar a trombeta. Cada trombeta é um juízo de Deus para com a humanidade. 7 taças, diz a Bíblia, que nessas 7 taças estão consumada a ira, a cólera, o juízo de Deus para com a humanidade, desde Lúcifer até aquele dia. E a Bíblia também fala acerca dos 7 selos. Os 7 selos são 7 pragas também que serão desatados e serão revelados para o povo. No livro de Apocalipse também está registrado acerca do 1000 anos, milênio, 1000 anos. Diz a Bíblia que esse 1000 anos, os 1000 anos aonde Cristo estará reinando na terra, porque 1000 anos significa 1000, e esses 1000 anos eles vão começar após o final dos 7 anos de grande tribulação. Jesus, durante os 7 anos, ele estará com a igreja no céu. Terminando os 7 anos, Jesus volta com a igreja, e a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino milenial, 1000 anos de paz com ele aqui na terra. Diz a Bíblia que Jesus ele vai governar este mundo pela Jerusalém celestial, e a Bíblia diz que a igreja estará com ele nesse governo. O governo de Cristo será um governo teocrático é que o governo vai girar em torno dele, tudo vai depender de Cristo. Quem precisar comprar vai ter que ir em Jerusalém pedir permissão para Jesus. Quem quiser também comer, vender, negociar, vai ter que ir lá em Jerusalém. E diz a Bíblia lá em Isaías que uma vez por ano todas as nações e reis, governadores vão ter que ir lá em Jerusalém, prostrar diante de Cristo e adorá-lo em espírito e em verdade. A Bíblia também fala no livro de Apocalipse da cidade celestial, uma cidade situada em quadrado, com 12 portas, com 12 fundamentos, que é os 12 apóstolos, que é os 12 discípulos, 12 pérolas. A cidade é situada em quadrado. Dentro dessa cidade, diz o livro de Apocalipse, tem a árvore da vida. Dentro dessa cidade tem o rio puro da água da vida. Dentro dessa cidade tem uma praça que é de cristal transparente, e dentro dessa cidade também tem um trono. Quem vai se assentar no trono será Jesus Cristo. A Bíblia diz que essa nova Jerusalém, ela não vai precisar de noite, porque o cordeiro que vai estar nela, a luz que está no cordeiro, vai esclarecer toda ela, e ela não vai precisar de noite. Será somente dia ali na nova Jerusalém, com Cristo Jesus, seu Pai, e o Espírito Santo. E diz também no livro de Apocalipse que as portas dessa cidade não se fecharão, nem de dia e nem de noite. Todo mundo terá acesso a essa cidade. Só que diz no livro de Apocalipse que não entrará nela coisa alguma que a contamine, ou aquele que pratica abominação. Somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa cidade santa, eu comparo ela como um condomínio, e o dono desse condomínio é Jesus Cristo de Nazaré, porque lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10,
A Bíblia Sagrada, o próprio Senhor nos fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vos teria dito. Mas eis que vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo. Jesus está dizendo que na casa do pai dele tem muitas moradas. A casa do pai é o céu, aonde Deus habita, porque Isaías disse que os céus dos céus não comporta o eterno e poderoso Deus, e os céus é o seu trono, a terra é o escabelo dos seus pés. E a Bíblia Sagrada diz, Jesus está falando que na casa dele tem muitas moradas, então já tem morada lá, mas Jesus falou: eu vou preparar lugar para vocês nessa morada. Então eu estou indo preparar lugar para vocês, ver se tem espaço para vocês lá, porque a cidade é muito santa, mas os moradores ainda precisam se santificar para poder morar nessa cidade. E no livro de Apocalipse também fala acerca do lago de fogo, e fala acerca do juízo final. É uma das revelações que João recebe do Deus Todo-Poderoso acerca do juízo final. Na visão que João tem, João vê um trono branco. Esse trono que João vê é um trono branco. Branco fala de pureza, branco fala de santidade. Por isso que o trono é branco que João viu. E diz a Bíblia que João vê o trono e vê um assentado nesse trono. Esse que está sentado no trono, a Bíblia diz que João viu ele, e quando João viu, a presença dele era muito grande, que a terra e o céu passaram, não tiveram como ficar perto diante do trono. Se os céus e a terra passaram, significa o quê? Que o juízo final, o grande trono branco, o último julgamento de Deus para com as nações, será realizado nos ares, porque os céus e a terra irão passar. E quem estará no trono assentado para julgar? Diz a Bíblia que será Jesus, porque Jesus hoje, ele é cordeiro. Jesus já foi cordeiro. Jesus hoje, ele é advogado. Mas diz a Bíblia, no dia do juízo final, ele será juiz, porque o próprio Deus vai lhe dar o direito de julgar, porque ele é feito filho do homem. Por que que Deus não vai julgar a humanidade, mas será Jesus? Porque Jesus veio em nosso meio, viveu 100% homem, ele conhece as fraquezas do ser humano, e por isso que ele é chamado de filho do homem. Se ele é filho do homem, significa que ele vai sentar no trono, e ele conhece o homem. Por ele conhecer, é que o próprio Deus disse lá em Coríntios, que entregou para ele toda a autoridade, para ele poder julgar, porque ele é filho do homem. Após o juízo final, a Bíblia diz que Jesus vai pegar tudo e vai colocar de novo nas mãos do Pai, e vai prestar adoração ao Deus Todo-Poderoso. Como será esse juízo final? A Bíblia, ela fala acerca de alguns juízos. Já tivemos vários juízos dentro da Bíblia Sagrada. Eu vou falar alguns juízos aqui para você essa noite, para você entender esta mensagem. O primeiro juízo que teve foi o juízo sobre Lúcifer. Foi o primeiro juízo que teve em toda a existência. Foi o juízo sobre o diabo. Não vou contar a história dele aqui, porque vocês sabem qual foi o fim dele. Deus manifestou juízo sobre ele, e ele foi lançado do céu para a terra. O segundo juízo foi o juízo no Éden sobre Adão e Eva, por desobediência. A desobediência trouxe para eles o juízo eterno do Deus Todo-Poderoso. O outro juízo que a Bíblia fala é o juízo sobre a época de Noé, o juízo naquela época dos ninivitas, que diz a Bíblia que Noé pregou 120 anos e Deus mandou dilúvio. O dilúvio foi um juízo de Deus sobre aquela humanidade, porque Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem, e vou destruir o homem e todos aqueles que não entrar na arca. O outro juízo que a Bíblia fala é o juízo sobre Cristo no Calvário. Foi um dos juízos, foi o juízo sobre Cristo na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz: agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus moê-lo. Ele foi como ovelha muda para o matadouro e não abriu a sua boca. Então Jesus, ele recebeu de Deus o juízo, porque naqueles dias o juízo de Deus ia ser derramado sobre nós. Jesus aceitou ser abençoado, ou o próprio Deus derramar sobre ele o seu juízo. Porque se você ler alguns textos sagrados da Bíblia Sagrada, você vai perceber que Jesus, ele sofreu em nosso lugar. Jesus, ele padeceu em nosso lugar.
lugar. E sabe por que Jesus ele foi crucificado com os braços abertos, à esquerda e à direita? Com uma mão, a mão esquerda de Cristo, ele estava pegando na mão de Deus, e com a mão direita de Cristo, ele estava pegando na mão do homem, reconciliando o homem para com Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Por que mediador? Que está no meio. Jesus foi o meio, foi o centro. Lá na cruz você não percebeu que tinha um ladrão à esquerda e um à direita, e Jesus no meio? O ladrão da direita falou: aquele ali, esse que está no meio, ele é justo, nada ele fez para estar aqui. O ladrão da direita foi salvo porque creu e acreditou que Jesus era o Messias. Então Jesus ele recebeu o juízo de Deus sobre ele. Agora o último e o derradeiro juízo que nós vamos enfrentar é o juízo final. Por que juízo final? Porque será o último julgamento de Deus para com a humanidade. Esse juízo final será um trono armado nos céus e nos ares. E diz a Bíblia que esse trono será branco, e nesse trono estará o juiz. Quem aqui já foi no tribunal? Quem aqui já entrou dentro de um tribunal? Ou quem aqui está fazendo curso de direito? Eu ainda não tive oportunidade de fazer, mas entendo alguma coisa. Porque se você for no tribunal está o juiz está sentado no trono central, tem o advogado de defesa e tem o advogado de acusação, tem o júri e tem a mesa plenária que também está dentro ali do tribunal, e tem o acusado. Assim será também o juízo final. Será o trono branco. Jesus estará sentado no trono, ele será o juiz. Jesus também vai ter juízes auxiliares, porque diz a Bíblia que vai ter juízes, não, advogados auxiliares estarão com Cristo nesse trono branco. Depois vocês vão entender quem são esses advogados auxiliares. E vai estar também o advogado de defesa, e vai estar também o advogado de acusação. O advogado de acusação é o adversário, e o advogado de defesa é o Cristo Todo-Poderoso. Mas no dia do juízo final, meu querido, o advogado que chama Satanás, ele não vai estar como advogado, mas ele vai estar como réu para poder ser sentenciado e lançado no lago de fogo. E diz a Bíblia que esse trono branco vai estar desta forma, vai ter livros lá, aproximadamente 7 livros, que a Bíblia me dá o direito de falar: livro da consciência, livro das obras, livro da natureza, livro da vida, livro da verdade, livro das palavras, memorial, que também é um livro que está lá em Zacarias. Tudo que a gente pensa, há um memorial no céu. Deus memoriza e ele escreve no livro lá em cima tudo que a gente pensa, de bem ou de mal. Esse livro vai estar lá também. Vai ter aproximadamente 7 livros nesse trono branco. E diz a Bíblia que quando esse trono branco estiver armado e pronto, ali sobre os ares, montado para poder ter a sentença, desde a época de Adão, desde a época de Lúcifer, estarão todos comparecendo diante desse trono. Vocês observaram a leitura aqui comigo, que vai estar lá vivos e mortos, estarão grandes e pequenos, famosos e não famosos, estarão todos diante do trono. Aí a Bíblia diz que quando esse trono estiver pronto, a morte, o Senhor Jesus vai falar: morte, me traz até o meu trono aqueles que estão com você. A morte vai pegar todos aqueles que ela levou, todos aqueles que ela vai levar até o milênio, ela vai colocar diante do trono. O Senhor vai chegar para o mar e vai dizer: mar, me devolva e me traga a minha presença todos aqueles que você morreu, matou no oceano. O mar vai vomitar todas as almas diante daquele trono. O além, o Senhor vai perguntar para o além: além também traz para mim as almas que morreu aí para cima, traz também para mim. E todos irão comparecer diante do trono. Diz a Bíblia que estará uma multidão muito grande lá, estará uma massa gigantesca de pessoas diante do trono. Diz a Bíblia também no livro de Apocalipse que o juiz que vai estar sentado no trono, ele vai estar com tanta fúria, ele vai estar com tanta ira, que os olhos deles estarão brilhando de chama de fogo, e ninguém conseguirá olhar para ele, porque a própria Bíblia diz que muitos tentarão olhar e vão dizer: montes caiam sobre nós, por causa da ira do Cordeiro que está sentado naquele trono. Monte, nos esconda daquele trono. No dia do juízo final, esses montes não vão estar, não vai ter caverna para ninguém se esconder. Todos estarão comparecendo diante do trono branco. Vai ter a
trono. Está lá em Coríntios e está lá também em Apocalipse. Paulo falou desse grupo de pessoas e João também falou: ficarão de fora os cães, feiticeiros, abomináveis, idólatras, afeminados, sodomitas, mentirosos. Paulo fala isso. João vai mais além. João fala: estará lá os abomináveis, os feiticeiros, sodomitas, os homicidas, os ladrões, os roubadores, todos aqueles que praticam abominação. Então é 7 grupos de pessoas que estarão lá. E diz a Bíblia que Jesus estará sentado no trono e terá os advogados auxiliares ali para poder ajudar ele a elaborar a sua sentença, para poder lançar no lago de fogo essa pessoa. O primeiro grupo que vai estar lá diante do trono, que vai comparecer diante do trono, são os homicidas. A Bíblia, quando ela fala de homicida, a Bíblia não está falando somente no sentido de você matar uma pessoa. A Bíblia não está falando somente no sentido de você dizer que matou uma pessoa. Você já viu o ímpio e aquele que não serve a Deus dizer bem assim: irmão, eu acho que eu vou para o céu porque eu nunca matei ninguém, eu acho que eu vou para o céu. Não é desse homicídio que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, quando fala que homicida não vai entrar no céu, é porque a Bíblia está dizendo que aquele que aborrece o seu irmão, ele é homicida. Aquele que aborrece o seu irmão, a Bíblia chama ele de homicida. Então, meu querido, se você entristece teu irmão, se você aborrece teu irmão, se você faz teu irmão chorar, você é homicida, você matou ele. Então você vai estar diante do trono. Caso contrário, você se arrependa para não comparecer diante do trono. O primeiro grupo de pessoas serão os homicidas. O segundo grupo de pessoas que estará no trono são os abomináveis. Abomináveis, quando a Bíblia fala, Paulo fala acerca de abominação. Foi o que eu citei ontem, acerca do lesbianismo e do homossexualismo. Homem deitando com homem, isto é abominação. Adultério também é abominação diante de Deus. A mentira também é abominação diante de Deus. Esses também estarão diante do trono. O terceiro grupo de pessoas que estará diante do trono é os idólatras. Quando a Bíblia fala de idólatra, a Bíblia não está falando dos católicos, meu irmão. A Bíblia não somente está falando dos católicos, está falando deles, porque eles se prostram diante de ídolos. Mas a Bíblia está falando de uma idolatria pior do que a idolatria física. Qual é a idolatria física? Qual é a idolatria que a Bíblia está dizendo que é pior que a física? É a idolatria a si mesmo. Homens adorando homens, homens adorando pregadores, homens adorando cantores, homens adorando pastores, homens adorando a si mesmo. Ele adora a sua beleza, ele adora a sua roupa, ele adora o seu sapato, ele adora o seu carro, ele adora a sua casa, ele adora os seus bens. Isso aí a Bíblia chama de idolatria, porque o Senhor, ele deixou registrado para nós: não terás outros deuses além de mim. Eu sou o único Deus a qual vocês prestam adoração. Estará esse grupo também lá, meu querido. Os idólatras também estarão lá. Tem outro grupo que também estará lá. Tem outro grupo também que estará lá. Os ladrão vai estar lá. Os ladrão também vai estar diante do trono branco. E quando a Bíblia fala de ladrão, a Bíblia está falando nos dois sentidos. A Bíblia está falando nos dois sentidos. É ladrão que rouba casa, é ladrão que rouba bens, e é ladrão também que rouba dentro do ministério. É ladrão também que rouba dentro do ministério. A Bíblia está falando de ladrão nos dois sentidos. Eu estou assustado nesses últimos dias. Eu acabei de receber uma notícia lá da minha terra, que um abençoado, que eu confiava nele, que eu dava crédito para ele teve a ousadia de pegar todo o dinheiro do caixa dos novos convertidos e comprar terreno para ele, e
Ladrão é aquilo que pega, é o crente que pega coisa emprestada do outro crente e não devolve, é o crente que compra fiado e não paga, é o crente que dá cheque sem fundo, é o crente que tem uma vida só de aparência. Esse aí é ladrão, esse aí não vai ficar lá, esse aí vai comparecer diante do trono. Aleluia. Esse será outro grupo de pecadores que estarão diante do trono. O outro grupo também que estará diante do trono é os adúlteros. Adúltero. A Bíblia diz que os adúlteros estarão diante do trono. Aleluia. Quando a Bíblia fala de adúltero, a Bíblia está falando de adultério nos dois sentidos. A Bíblia está falando do adultério físico, que não é tão grave para Deus. O adultério grave para Deus é o espiritual. O adultério espiritual é onde deixa Deus mais triste. O que é adultério espiritual? Adultério físico, você sabe o que é? É você cair com uma pessoa que não está casado, ou você está junto com uma pessoa e não casou, você está em adultério. Isso aí é bíblico. Eu já vi um monte de pessoas dentro da igreja que está tanto tempo junto e não casou ainda, não colocou aliança no dedo. Ai, irmão, nós estamos ainda decidindo se casa ou não casa. Nós estamos ainda decidindo e toma Santa Ceia e participa da ceia. Ei, meu querido, quem não está casado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é adúltero, está praticando adultério, tem que negociar a situação, porque senão Jesus volta e fica. Mas o maior adultério que a Bíblia fala é o adultério espiritual. O que é adultério espiritual? Apocalipse capítulo 22 e os seus últimos versículos diz bem assim a palavra do Senhor. João foi bem clássico em dizer, ele disse bem assim: quaisquer que tirar, ou se alguém tirar alguma palavra desse livro, Deus vai tirar o seu nome, o seu direito da árvore da vida e da cidade santa. Olha aí, você que fica acrescentando coisa na palavra, sendo que a Bíblia ela é incontestável, é aquele que tira alguma coisa da palavra. A Bíblia diz que Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, e aquele que acrescentar alguma coisa nessa palavra, Deus vai fazer vir sobre o tal as pragas que estão dentro desse livro. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 1 e versículo a seguir, ele diz bem assim: ó irmãos Gálatas, eu estou muito preocupado, me espantei convosco de como vocês se afastaram do evangelho verdadeiro e começaram a seguir outro evangelho. Aí o apóstolo Paulo diz bem assim: se descer um anjo e pregar outro evangelho, ou se eu mesmo pregar um outro evangelho além do que está posto, se considere anátema, anátema. E vamos agora saber o que é adultério espiritual. Teologia da prosperidade é um adultério espiritual. Pregação de autoajuda, isso também é adultério espiritual. Pregação triunfalista, você conhece a pregação triunfalista? Quem é que conhece a pregação triunfalista? É aquela que diz bem assim: o pregador